atrás, no passado, quando a gente pega lá, né, há séculos atrás, e às vezes não precisa nem ir tão distante no tempo assim para falar sobre isso, tem dois tipos, digamos assim, de moeda, tá? Ou de formas da gente pensar sobre moeda. A moeda, ela pode ser digamos assim, algo que tenha valor intrínseco ou algo que não tenha valor intrínseco. O que é algo que tem valor intrínseco? Uma moeda de ouro, por exemplo, tá? Então, quando a gente operava com, não só com padrão ouro, mas antes disso, quando o mundo fazia transações, quando a moeda era única no mundo, e na época do mercantilismo, então a gente está falando aqui de século XVII, assim, há vários séculos, o mundo, as transações eram feitas com moedas que de fato eram moedas de ouro, ou de prata, ou de bronze, de ouro e de prata era o mais comum. Moedas desse tipo são moedas que têm o que a gente chama de valor intrínseco, porque qual é o valor daquela moeda? É a quantidade de ouro que ela tem, né? Quando você efetivamente confecciona a moeda, ela tem uma determinada quantia de ouro e aquilo determina o valor. Então, aquela moeda de ouro, ela tem um valor intrínseco. Ela não precisa ser respaldada por nada, ela tem um valor intrínseco. E, aliás, o conceito de inflação, quando a moeda tem um valor intrínseco, é um conceito bem interessante, porque quando houve, por exemplo, guerras, né, lá atrás, olhando há séculos, e que os países se viram em dificuldades com as suas reservas de ouro, portanto, com dificuldade de cunhar reservas de ouro com um determinado conteúdo de ouro, o que muitos países, muito endividados pelas guerras, passaram a fazer foi cunhar moedas com conteúdos cada vez menores de ouro, na esperança de que aquelas moedas fossem ser aceitas, embora o conteúdo de ouro fosse menor, no mesmo valor que elas vinham sendo aceitas antes. Evidentemente, não foi esse o caso, né? Então, esse desbastamento da moeda, que no caso de uma moeda que tem valor intrínseco, consiste exatamente em você desbastar, tirar o conteúdo do ouro que aquela moeda de fato vale. Isso é um correspondente inflacionário para moedas que não têm valores intrínsecos. Então, é dizer assim, uma moeda que tinha um valor X, porque tinha um conteúdo X de ouro, se ela agora passa a ter um conteúdo Y de ouro, que é menor do que X, a diferença entre X e Y equivale a uma inflação, tá? Porque agora você vai precisar de mais moedas com conteúdo Y para comprar o mesmo X que você comprava antes, se é que deu para entender. Então, quando você desbasta uma moeda que tem valor intrínseco, você está gerando um processo inflacionário que equivale exatamente a essa corrosão literal da moeda, é uma corrosão de fato. E isso é bem interessante, assim, para o caso de moedas que têm valor intrínseco. No entanto, a gente lida os nossos sistemas monetários, eles operam com moedas que não têm valor intrínseco. Então, a gente opera com papel moeda, como a gente chama. E papel moeda não tem um valor, né? Então, assim, aquela nota de R$ 1, ela não tem nenhum valor intrínseco. Talvez o valor intrínseco dela seja o quanto custa para você produzir uma nota de R$ 1, que é um valor irrisório, uma coisa diminuta, não chega nem perto de ser R$ 1. No entanto, a gente aceita a nota de R$ 1 pelo seu valor de face, pelo que está impresso na nota de R$ 1, porque a gente acredita que o governo vai ser capaz de ressarcir aquele R$ 1 para nós de alguma maneira. Então, a moeda que não tem valor intrínseco, como a moeda de ouro tem, ela depende de um respaldo. Dito como a gente diz em economia, ela depende de um lastro. Que lastro é esse? E aqui entra a estreita ligação entre moeda e política fiscal. O lastro da moeda é sempre a capacidade de pagamento do governo. Então, o lastro de qualquer moeda, e por lastro entenda-se a confiança que ela gera,
porque se você, por alguma razão, acreditar que o governo não vai ser capaz de te ressarcir o valor que está lá impresso na nota, seja de R$ 1, R$ 10 ou o que for, isso naturalmente gera um repúdio à moeda, e esse repúdio à moeda, ele pode muitas vezes levar a um processo inflacionário, mas a razão para você acreditar que aquele R$ 1 ou R$ 10, ou o que quer que seja, que estão lá impressos na nota, vão ser ressarcidos, é porque você acredita implicitamente na capacidade de pagamento do governo. Então, você acredita no respaldo fiscal ou no lastro fiscal que aquela moeda tem. Então, a questão da moeda fiduciária, como a gente chama, a questão do papel moeda, é muito diferente da questão da moeda que tem valor intrínseco. Mas o ponto principal é esse, quer dizer, se você vai ter uma moeda fiduciária, você precisa dar confiança para as pessoas de que o governo é capaz de honrar o valor daquela nota, e honrar o valor daquela nota significa que o governo tem que ter um tipo de solidez fiscal, tem que ter o lastro fiscal. Então, a política monetária e a política fiscal, elas estão diretamente entrelaçadas, elas estão sempre entrelaçadas, num certo sentido. Por isso que no Brasil, no passado, quando a gente teve problemas fiscais muito graves, ou desarranjos fiscais muito graves, além de uma porção de outras coisas, a gente teve grandes desarranjos monetários também. Essas duas coisas tendem a andar juntas. E é por essa razão que agora está surgindo esse questionamento aí sobre o risco inflacionário das medidas do governo. Porque como as medidas, ou pelo menos as medidas que o governo precisa fazer, que não está fazendo ainda, as medidas que o governo precisa fazer envolvem necessariamente um aumento brutal dos gastos, isso daí, de certa maneira, vai levar a um enfraquecimento natural da solidez fiscal do governo. É o que acontece quando você tem esse tipo de crise. Não vai acontecer só no Brasil, vai acontecer em várias outras partes do mundo, né? Vai acontecer praticamente no mundo inteiro. E aí tem muita gente se perguntando se isso daí pode gerar um processo inflacionário, ou se isso é inflacionário, se isso pode gerar um tipo de hiperinflação e tal. E aí nisso a gente tem que considerar o seguinte, o que está acontecendo hoje, e o tipo de desequilíbrio fiscal, se a gente quiser chamar assim, que inevitavelmente vai ocorrer, e vai ocorrer não só para nós, como eu dizia, mas para todos, é um tipo de desequilíbrio fiscal que ocorre como resposta a uma crise. Não é um tipo de desequilíbrio fiscal que ocorre por imprudência do governo. Essa distinção, ela é importante quando a gente está tratando do elemento confiança na moeda, que é uma das bases para um processo inflacionário. Um processo inflacionário tem várias características, mas uma delas é essa da confiança, que eu mencionava no início. Então, assim, quando você tem um governo que é muito imprudente, que está fazendo um monte de gastos de forma extremamente imprudente, existe uma quebra natural de confiança das pessoas em relação ao valor da moeda, ainda que isso não esteja assim, plenamente consciente na cabeça de todos. E isso é um dos componentes, não o único, mas um componente que pode gerar um processo inflacionário. Essa é uma situação. Uma situação completamente diferente é a situação que a gente vive hoje, onde a gente está numa crise e o que está acontecendo com o lado fiscal do governo é uma resposta direta a essa crise. Ela não é uma imprudência, não é que o governo esteja sendo imprudente ao fazer o que tem que fazer. Pelo contrário, o governo está sendo prudente ao fazer isso, ou melhor, não está sendo ainda porque não está fazendo o que tem que fazer. Mas se tivesse, estaria sendo prudente ao fazer tudo isso, porque é uma maneira de você, é a única maneira, na realidade, de você dar suporte à economia nesse momento de crise. Então, nessas circunstâncias, esse elemento confiança, pelo menos, ele não é um elemento relevante no que diz respeito a risco inflacionário. Essa confiança, ela vem de algum lugar, né? Você não confia ou deixa de confiar no valor da moeda porque, sei lá, o dia está bonito hoje. Você confia ou deixa de confiar no valor da moeda? Tá bonito aqui, não sei como é que tá aí. Você confia ou deixa de confiar no valor da moeda porque você acredita que o governo vai pagar você de volta. E por que você tem essa crença? Você tem essa crença por alguma razão. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre ela, mas tem alguma coisa que leva você a crer que o governo vai honrar o valor daquela nota.
Então, essa questão da confiança, ela está ligada a algo concreto, ela não é simplesmente uma coisa que nasce do ar, principalmente em se tratando de moeda fiduciária, porque, de novo, a moeda fiduciária, ela não tem valor intrínseco, nenhum, ela é simplesmente um pedaço de papel. Então, em não tendo valor intrínseco, a confiança tem que vir de algum lugar, ela não nasce do nada. Então, é técnico sim, é técnico no sentido que a confiança da moeda aqui depende do lastro fiscal. Portanto, depende, sim, da solidez fiscal de longo prazo ou da percepção de solidez, as duas coisas em conjunto, para colocar uma coisa ainda mais complicada na cabeça de vocês, a respeito da situação fiscal de longo prazo do país. Então, esse lastro ele é importante, ela não vem do nada, a confiança.